Todo mundo já ouviu falar de guerras que pareciam inevitáveis. Mas poucas vezes o estopim foi tão pequeno e ao mesmo tempo tão explosivo quanto Taiwan. Uma ilha do tamanho do estado do Rio de Janeiro se transformou no maior ponto de tensão entre uma superpotência em ascensão e o Ocidente. A China a chama de parte do seu território, mas para boa parte do mundo, invadir Taiwan não seria reunificação, e sim agressão aberta. A polêmica cresce porque não estamos falando apenas de mapas ou fronteiras. Estamos falando de uma democracia pulsante, responsável por grande parte dos semicondutores que fazem o planeta funcionar, de celulares a aviões de combate. Se esse lugar cair em guerra, cadeias inteiras de abastecimento podem desmoronar em questão de semanas. É um daqueles cenários em que uma fagulha local pode incendiar a economia mundial. Mas, apesar de sua força militar e de sua retórica cada vez mais agressiva, a China enfrenta obstáculos gigantescos. A geografia não ajuda, a política internacional complica, e a própria história pesa contra movimentos precipitados. O que parece simples no discurso, na prática se revela uma armadilha cheia de riscos. E é justamente nesse choque entre ambição e realidade que mora a resposta para a grande questão. Por que a China não conseguiria invadir Taiwan sem pagar um preço altíssimo, talvez impossível de sustentar? Prepare-se, porque as razões revelam muito mais do que você imagina. Taiwan se transformou em um dos pontos mais sensíveis da política internacional contemporânea. Apesar de ser uma ilha relativamente pequena, sua importância geopolítica é imensa. Para o Ocidente, representa uma democracia vibrante e um polo tecnológico crucial. Para a China, é parte inalienável de seu território histórico. Essa dualidade torna o lugar um estopim capaz de acender faíscas que se espalham rapidamente pelo tabuleiro global. Não é apenas uma disputa territorial, é um símbolo de narrativas opostas. A peculiaridade do caso taiwanês é que poucos países reconhecem oficialmente sua soberania, mas muitos mantêm relações econômicas e militares discretas com a ilha. É como se houvesse um acordo tácito. Ninguém a declara formalmente independente, mas todos sabem que ela age como tal. Empresas multinacionais instalam fábricas, governos negociam contratos, e até acordos militares acontecem nos bastidores. Esse não dito garante a sobrevivência da ilha, mas também alimenta tensões permanentes. Para Pequim, qualquer tentativa de reconhecimento formal equivale a um desafio direto à sua autoridade. A narrativa chinesa insiste em chamar a questão de reunificação, mas, para boa parte da comunidade internacional, uma invasão seria vista como agressão clara. Essa diferença de percepção é vital. De um lado, uma luta pela preservação da democracia. De outro, o cumprimento de uma promessa nacionalista. É nesse choque de versões que se esconde o verdadeiro perigo de escalada militar. O que torna o cenário ainda mais delicado é o fato de Taiwan ter conquistado protagonismo econômico e tecnológico que vai muito além de sua dimensão geográfica. A ilha se posiciona como líder global em semicondutores, fornecendo componentes essenciais para celulares, computadores e até sistemas de defesa. É praticamente impossível imaginar o funcionamento da economia mundial sem as indústrias taiwanesas. Por isso, qualquer instabilidade na região gera ondas de impacto que atravessam oceanos, e talvez seja justamente essa combinação de democracia vibrante, economia pulsante e vulnerabilidade geopolítica que torna Taiwan o epicentro de tantas disputas. A ilha pode parecer apenas mais um território em mapas escolares, mas na prática, funciona como linha divisória entre visões de mundo inconciliáveis. Entender esse papel é o primeiro passo para compreender por que a geografia, tão generosa e traiçoeira com a China, se tornou ao mesmo tempo sua fortaleza e sua armadilha. A geografia foi tanto bênção quanto maldição para a China ao longo da história. De um lado, cordilheiras imponentes como o Himalaia e desertos vastos como o de Gobi
ofereceram barreiras naturais contra invasões terrestres. Do outro, o extenso litoral voltado para o Pacífico expôs o país à necessidade de dominar mares turbulentos e rotas comerciais vitais. Essa combinação moldou uma nação acostumada a se proteger, mas também forçada a enfrentar limitações estratégicas difíceis de superar. No contexto contemporâneo, a maior vulnerabilidade chinesa está no chamado Cinturão de Ilhas, estabelecido pelos Estados Unidos e seus aliados. Essa linha imaginária se estende do Japão até a Indonésia, passando por Taiwan como ponto central. É como se a geografia tivesse criado um gargalo artificial que aprisiona a marinha chinesa dentro do Mar Próximo, dificultando qualquer projeção global, o que, para Pequim, soa como cerco estratégico. Para Washington, é contenção planejada. Taiwan ocupa um papel especial dentro dessa equação. Localizada bem no coração do cinturão, a ilha funciona como chave que abre ou fecha o acesso do gigante asiático ao oceano aberto. Se a China tivesse controle sobre ela, poderia expandir suas rotas navais e desafiar diretamente a supremacia marítima americana. Sem esse domínio, porém, permanece confinada em águas congestionadas, observada de perto por aliados dos Estados Unidos em cada direção. Essa condição geográfica cria uma espécie de dilema permanente. A China construiu uma marinha imensa, com porta-aviões modernos e submarinos avançados, mas enfrenta dificuldades para utilizá-la plenamente. Qualquer movimento mais ousado é imediatamente monitorado pelo Japão, pela Coreia do Sul ou pelas Filipinas. Mesmo manobras de treinamento viram notícia internacional, revelando o quanto a geografia funciona como barreira invisível. É um jogo em que cada passo é limitado antes mesmo de começar. Por isso, ao pensar em Taiwan, Pequim não enxerga apenas uma ilha rebelde, mas uma peça essencial para romper essa armadilha natural. Controlar o território significaria abrir caminho para o Pacífico e garantir liberdade de movimento para sua frota naval. Mas, enquanto esse objetivo não é alcançado, a memória histórica de humilhações passadas continua alimentando um nacionalismo que não esquece derrotas e espera pela oportunidade de reescrever seu destino. Poucos elementos explicam melhor o nacionalismo chinês atual do que a chamada centúria de humilhação. Entre o século XIX e o início do século XX, a China foi derrotada em guerras, obrigada a assinar tratados desiguais e perdeu territórios estratégicos para potências estrangeiras. Esse período deixou cicatrizes profundas na memória coletiva do país, transformando ressentimento em combustível para a busca de grandeza. Até hoje, os líderes chineses evocam essa narrativa para justificar projetos de poder e unidade. Mao Tse-tung emergiu como o grande arquiteto de um novo futuro para o país após a Guerra Civil. Sua promessa era devolver dignidade ao povo chinês, e, de certa forma, conseguiu ao unificar a nação sob um governo centralizado. Mas a glória prometida foi acompanhada de tragédias monumentais, como o Grande Salto Adiante, que resultou em fome e milhões de mortes. Essa dualidade entre triunfo político e fracasso humano ainda marca a imagem de Mao dentro e fora da China. Após a morte de Mao, a China iniciou uma transformação que mudaria seu papel no mundo. Reformas econômicas conduzidas por Deng Xiaoping abriram as portas para o mercado e colocaram o país em rota de crescimento sem precedentes. Em poucas décadas, passou de economia agrária para potência industrial e tecnológica. Esse salto alimentou não apenas riqueza, mas também um desejo de recuperar o prestígio perdido durante os anos de submissão às potências estrangeiras. O ressentimento histórico não desapareceu, pelo contrário, se converteu em uma narrativa estratégica. As lideranças atuais apresentam a ascensão da China como uma correção de injustiças históricas. Nessa visão, Taiwan aparece como peça inacabada de um quebra-cabeça nacional. Para o governo chinês, a reunificação seria a prova definitiva de que o país superou a humilhação e retomou o lugar que acredita ser seu por direito no cenário global.
Esse pano de fundo ideológico ajuda a entender por que a questão de Taiwan é tão sensível. Não se trata apenas de geopolítica contemporânea, mas de uma ferida aberta há mais de um século. Cada passo dado em direção à ilha carrega o peso de uma promessa de redenção nacional. E, diante desse histórico, Taiwan responde não apenas com diplomacia, mas com uma estratégia militar cuidadosamente desenhada para resistir ao gigante do outro lado do estreito. A defesa de Taiwan se apoia em uma metáfora bastante sugestiva, a do porco-espinho. A ilha sabe que não pode competir em quantidade de soldados ou equipamentos com a China, mas pode tornar uma invasão tão dolorosa e custosa que o agressor pensaria 2 vezes antes de avançar. É como se cada espinho fosse um obstáculo. Mísseis, tanques, aviões e sistemas de artilharia posicionados de forma estratégica para infligir danos pesados a qualquer força invasora. Nos últimos anos, Taiwan investiu pesado em equipamentos modernos. Comprou tanques, caças F-16 versão V, sistemas de mísseis antinávio e defesas aéreas de última geração. Além disso, desenvolveu armas próprias com alcance suficiente para atingir até mesmo Pequim, enviando uma mensagem clara. Qualquer tentativa de ataque teria consequências diretas no coração da China. Não é apenas dissuasão, é um aviso prático de que o custo seria altíssimo. Esse esforço militar tem o apoio da população. Pesquisas recentes mostram que aproximadamente 75% dos cidadãos estão dispostos a lutar em caso de invasão. Esse dado impressiona, pois reflete uma identidade nacional construída ao longo de décadas, em contraste com a narrativa chinesa de reunificação inevitável. A disposição popular para resistir fortalece a credibilidade da estratégia de defesa e desestimula o cálculo de vitória rápida por parte de Pequim. O treinamento constante das Forças Armadas taiwanesas também faz parte do plano. Simulações de desembarques, exercícios de defesa costeira e cooperação com parceiros internacionais reforçam a preparação para cenários extremos. A ideia é simples. Quanto mais preparado o porco-espinho estiver, mais arriscado será para o predador tentar o ataque. Essa lógica de assimetria militar se assemelha ao que já se viu em conflitos como o do Vietnã, onde o menor não vence pelo tamanho, mas pela resiliência. Essa estratégia, contudo, não está isolada. Ela se conecta diretamente ao impacto econômico global que uma guerra no estreito provocaria. Porque, além de resistência militar, Taiwan e a China carregam nas mãos cadeias produtivas vitais para o planeta inteiro. Uma invasão não seria apenas um confronto entre 2 lados, mas um terremoto capaz de abalar mercados, indústrias e economias de todos os continentes. Uma invasão de Taiwan pela China não seria apenas um evento militar. Seria um choque econômico de proporções históricas. Estimativas apontam que as sanções contra Pequim poderiam gerar perdas superiores a 3 trilhões de dólares. Para ter uma ideia, esse valor equivale ao PIB inteiro de países como França ou Reino Unido. Uma única crise regional teria efeitos comparáveis a uma recessão global, espalhando instabilidade por mercados de todos os continentes. O peso da China na economia mundial explica esse impacto. O país é responsável por cerca de 70% da produção global de terras raras, minerais essenciais para celulares, veículos elétricos, satélites e armamentos modernos. Sem esse fornecimento, cadeias produtivas inteiras poderiam parar, do Vale do Silício até fábricas de automóveis na Alemanha. O mundo já sentiu o que é depender de um único fornecedor durante a pandemia. Agora imagine em escala muito maior. Taiwan, por sua vez, é ainda mais estratégica no campo tecnológico. A ilha produz mais de 92% dos semicondutores mais avançados do planeta. Esses chips estão presentes em computadores, smartphones, aviões e até em sistemas de inteligência artificial. Qualquer interrupção nesse fornecimento provocaria um colapso imediato em setores de ponta, atrasando lançamentos, encarecendo produtos e paralisando indústrias inteiras.
O impacto não se limitaria à produção de bens de consumo. Uma guerra no estreito afetaria rotas marítimas que movimentam boa parte do comércio mundial. O bloqueio do corredor que conecta o Pacífico ao restante do globo aumentaria custos logísticos, provocaria falta de insumos e até crises de abastecimento. Estima-se que a perda global de riqueza em um conflito desse tipo poderia ultrapassar 10 trilhões de dólares, cerca de 10% de toda a economia mundial. Essa interdependência mostra por que tantos países tratam Taiwan não apenas como questão regional, mas como assunto de segurança global. Uma crise ali abalaria mercados de Nova York a Tóquio, de São Paulo a Londres, e ao redor da ilha, as potências vizinhas já se preparam, conscientes de que não podem se manter neutras diante de uma tempestade que ameaça todo o sistema internacional. No tabuleiro estratégico do leste asiático, Taiwan não está sozinha. O Japão, por exemplo, enxerga sua defesa como uma questão existencial. Para Tóquio, permitir que a China tome controle da ilha seria abrir caminho para ameaças diretas ao arquipélago japonês e às rotas comerciais vitais que abastecem sua economia. Por isso, o país vem ampliando gastos militares, modernizando sua frota naval e aproximando-se cada vez mais dos Estados Unidos em pactos de segurança. A Coreia do Sul também não consegue se manter neutra nesse cenário. Embora concentre atenções na constante tensão com o vizinho do norte, sua economia depende das mesmas rotas marítimas que cruzam o Estreito de Taiwan. Um bloqueio ou conflito prolongado comprometeria diretamente suas exportações de tecnologia e automóveis, que sustentam boa parte do crescimento do país. A neutralidade, nesse caso, se torna quase insustentável diante da ameaça às suas próprias cadeias produtivas. As Filipinas, por sua vez, assumem um papel cada vez mais central. Localizadas em posição estratégica, tornaram-se recentemente uma das bases avançadas dos Estados Unidos na região. Exercícios militares conjuntos, envolvendo tropas filipinas, japonesas, americanas e até australianas, simulam respostas coordenadas a uma eventual crise no estreito. Esse alinhamento reforça a ideia de que, se a China arriscar uma ofensiva, não enfrentará apenas Taiwan, mas um bloco regional unido. O envolvimento dessas nações reflete mais do que alianças formais. Trata-se de uma percepção coletiva de que a estabilidade do Pacífico está em jogo. Se Taiwan cair, o equilíbrio de poder na região se desloca de forma dramática em favor da China, alterando não apenas relações comerciais, mas também a arquitetura de segurança construída desde a Segunda Guerra Mundial. Cada movimento militar em torno da ilha é observado como se fosse uma peça-chave em uma partida de xadrez global. Esse cerco de alianças torna a equação ainda mais delicada para Pequim. Uma invasão não significaria apenas desafiar Taiwan, mas também enfrentar uma rede de países com capacidade militar e apoio logístico dos Estados Unidos. É dentro dessa teia de pressões e riscos que surge a questão derradeira: até onde a China estaria disposta a ir e que apostas finais poderia colocar na mesa para tentar resolver a questão de Taiwan de uma vez por todas? Para Pequim, a questão de Taiwan é mais do que território. É o teste derradeiro de sua ambição estratégica. Xi Jinping sinaliza o centenário do regime comunista, em 2049, como marco simbólico para encerrar questões históricas. Essa meta mexe com a burocracia, com os quartéis e com a propaganda, criando um relógio político que não para. Só que relógios estratégicos também contam riscos e custos, e os de Taiwan são especialmente altos. A pressa aqui pode ser inimiga da vitória. Existe ainda a pressão demográfica. A China envelhece rápido, com menos jovens disponíveis para sustentar uma guerra longa, o que alimenta a tese de ação antes de 2030. Mas encurtar prazos aumenta a chance de erros operacionais e de inteligência. Uma operação anfíbia desse porte exigiria meses de mobilização visível, estocagem de sangue, convocação de reservistas, dispersão de aeronaves, pré-posicionamento de navios cargueiros. Como ocorreu na Ucrânia,
Sinais assim seriam detectados com antecedência por satélites e aliados. Mesmo com surpresa limitada, Pequim poderia apostar em bloqueio naval e aéreo, ciberataques coordenados e mísseis de saturação. O objetivo seria quebrar a resistência taiwanesa antes que aliados organizem pontes logísticas. Porém, cada passo aumenta o risco de um incidente arrastar Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos para o conflito. Um erro de cálculo em alto mar, um míssil fora de rota, um drone que cruza espaço sensível. Bastam minutos para transformar crise regional em teste global de nervos. Aqui, prudência vale mais do que bravatas. Quanto ao espectro nuclear, a doutrina chinesa declara não primeiro uso, mas deixa brechas interpretativas para situações de ameaça existencial. Em um conflito contido ao estreito, o emprego de armas nucleares é improvável, pois isolaria diplomaticamente a China e destruiria o objetivo político de reunificação. Ainda assim, a simples presença de vetores e ogivas impõe cautela extrema. Dissuasão funciona como guarda-chuva, protege enquanto fica fechado. Se abre, o temporal já começou. O custo reputacional seria devastador. No fim, tomar Taiwan significaria mais do que hastear uma bandeira. Seria romper o cerco geopolítico, projetar poder pelo Pacífico e dominar gargalos comerciais. Só que para chegar lá, Pequim teria de atravessar um campo minado de variáveis que não controla totalmente. Clima, logística, alianças, mercados e vontade de luta da ilha. A guerra pode parecer uma solução rápida, mas o pós-guerra raramente obedece ao planejado. E essa incerteza é, talvez, o espinho mais afiado do porco-espinho. Olhando para todos os fatores, geografia, economia, história e alianças, fica claro que uma invasão de Taiwan não seria uma operação rápida nem certeira. Seria um mergulho em terreno instável, com riscos que vão muito além do campo de batalha. Para Pequim, a tentativa de resolver o problema taiwanês à força pode custar não apenas bilhões de dólares, mas também décadas de construção de imagem e poder no cenário global. E esse é o ponto central. Dominar Taiwan não é apenas ocupar uma ilha, é desafiar a ordem mundial. As sanções econômicas, o colapso das cadeias produtivas e a reação de países vizinhos transformariam o conflito em algo que ninguém poderia controlar totalmente. O jogo de poder pode até parecer tentador, mas os desdobramentos mostram que os custos provavelmente superam qualquer vitória aparente. O dilema chinês, no fim, é escolher entre esperar e tentar avançar pacificamente, ou arriscar-se em uma guerra que pode mudar o destino de todos. Para Taiwan, por outro lado, o desafio é se manter forte, continuar afiando seus espinhos e garantir que o preço de uma agressão seja alto demais para ser pago. Nesse equilíbrio frágil, o mundo inteiro observa, consciente de que o resultado não afetará apenas a região, mas o planeta como um todo. E agora eu pergunto, você acredita que a China vai arriscar esse movimento em breve? Ou a pressão econômica e política vai obrigar Pequim a buscar outras estratégias? Compartilhe sua visão nos comentários. Esse debate é fundamental para entendermos o que está em jogo. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a geopolítica de uma forma mais clara, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha análises que vão além das manchetes e entende como as engrenagens invisíveis do poder global funcionam. Afinal, conhecimento é a arma mais poderosa que podemos ter.